Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre as nossas leituras, como andam as nossas leituras, o que a gente leu aí em agosto, até agora iniciozinho de setembro, chegou já a primavera, o ano já está caminhando para o seu final, passou mais uma vez voando. E o que a gente pretende ler então, nesse período aí de primavera, agora em setembro, outubro, novembro até dezembro, quando entra o verão, até o Natal, vamos dizer assim, né? O que a gente acha que ainda vai rolar aqui de leitura no Because I Read? A gente vai conversar sobre isso, mas antes vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, porque ajuda a disseminar o canal aqui dentro da plataforma. Lembrando sempre que eu deixo aqui embaixo os links da Amazon para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook e o grupo de nossa leitura conjunta no WhatsApp. E também deixo os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês. Se vocês quiserem adquirir os livros, eu vou pedir gentilmente que vocês utilizem os links que a gente coloca aqui embaixo, porque ajuda bastante o canal, tá bom? E também não esqueça de se inscrever no canal se você gostar e quiser acompanhar aqui o nosso troca-troca literário aqui do Because I Read, tá bom? Então vamos lá. O que a gente andou lendo em agosto? Bom, eu sempre leio muito romance. Eu comecei a ler por romance, gente, não vai sair do meu sangue. Então eu li algumas romantasias, romances de épocas, romances contemporâneos. Isso sempre eu faço essa leitura antes de dormir, leitura gostosinha. Mas normalmente eu não trago nenhum vídeo resenha aqui pra vocês dessas leituras. E eu tava até pensando, de repente no final do ano eu escolho as melhores leituras de e-book que eu fiz, do Kindle, né, de romance, então faço um videozinho só com essas leituras, combinado? Para quem gosta aí de um romancezinho. Mas vamos falar das outras leituras que nós fizemos. Livros físicos, o que é que nós lemos? Nós terminamos, né, um dos livros da nossa meta de 12 livros para 2024, e até agora foi a melhor leitura do ano. Eu tô falando do Tempo e o Vento, parte 1, né, o Continentes, volume 1 e 2, do Érico Veríssimo. Tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem assistir. E, gente, que livro maravilhoso. Érico Veríssimo agora entrou para minha lista de autor favorito junto com Machado de Assis. Autor brasileiro favorito, agora Machado de Assis e Érico Veríssimo. A gente leu só o volume 1, são 3 volumes, né? Então a gente vai estar lendo um volume por ano, a princípio. Talvez eu leia os 2 volumes restantes ano que vem, mas não prometo. Me comprometo com mais um, porque normalmente são calhamaços, a letra é pequenininha, é uma leitura densa, não é uma leitura que você faz rápido. Então, e eu gosto de degustar. Esse livro é livro para se degustar, para reler depois. Vou deixar o link aqui embaixo da resenha que eu fiz para esse livro. Dá uma olhadinha lá. Foi um amor à primeira vista. Fiquei apaixonada, tá bom? Então a gente concluiu essa leitura vou deixar aqui, em agosto. Nós lemos também em agosto Kazuo Ishiguro e seu A Clara e o Sol. A gente já leu aqui no canal, que foi até uma leitura conjunta, O Gigante Enterrado, do mesmo autor. Foi uma leitura bem diferente, eu gostei. Uma narrativa bem diferente, não foi meu primeiro contato com ele. E agora a gente leu A Clara e o Sol, também tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, pra quem quiser dar uma olhadinha. Foi uma leitura interessante, mas não foi muito a minha praia, não. Eu recentemente adquiri Vestígios do Dia, que é o livro mais conhecido dele. E eu tenho aqui em casa também, Não Me Abandone Jamais. Eu quero ainda ler esses 2 livros do autor para fazer uma ideia para mim, Patrícia, o que eu acho, minha opinião sobre esse autor. Mas é uma leitura interessante. Dá uma olhadinha lá na resenha para vocês verem do que se trata. Nós lemos também um livro que eu já estava na estante um tempão e todo mundo fala muito bem desse livro. E eu aproveitei e li O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, né, um autor italiano, um clássico da literatura. Ele está naquele 1001 livros para ler antes de morrer. É considerado uma das grandes leituras do século XX. Um livro fininho, li de uma sentada só. Também tem resenha já aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhadinha. Uma leitura bem interessante, gente. Não entrou para favoritos da vida, mas foi uma leitura bem interessante. E para terminar, livros físicos que nós lemos aí, nós lemos também um que a gente já tinha começado. Parei um pouquinho, foi um livro que eu comprei em sebo, porque tá difícil de achar, que é o Pines, do Blake Crouch. Eu sou fãzoca do Blake Crouch. Minha primeira leitura dele foi Matéria Escura. Baita livraço, gente. Uma ficção científica assim, alto nível.
um thriller emocionante, assim, sabe? Cheio de energia e eletrizante, literalmente eletrizante. Depois li Recursão, também um outro baita livro de ficção científica. E li ano passado Upgrade, que foi tinha sido o último lançamento dele. E aí eu achei isso aqui passeando pelo sebo, eu achei o Pines, que eu não conhecia, e descobri que tem uma série, né? Livro que inspirou a série de TV, que eu não sei, não vi, né? E aí fiquei curiosa, porque, né? E aí comecei a ler. Esse livro aqui é um livro mais antigo dele. Tem uma pegada diferente do Matéria Escura, do Recursão. Ele dá mais importância aos acontecimentos, ao fluxo de ação, mais importância aos diálogos, e não desenvolve tanto a questão da trama, né, do plot da trama. Por que acontece o que acontece aqui? É também de ficção. É uma espécie de ficção científica, se você for olhar aqui na definição aqui que está na capa, é considerado ficção, né, ficção americana, mas é uma ficção, eu diria que é um thriller de ficção científica, né? Mas é um livro que me deixou muito tensa. O livro dele é eletrizante, eu gosto dessa pegada eletrizante, mas não é tão tenso. Os outros que eu já li não são tão tensos quanto esse aqui. Por isso eu demorei um pouco para ler esse livro. Eu comecei, parei no meio, porque eu estava ficando muito estressada, mas agora eu terminei e não vou fazer resenha dele aqui não. Provavelmente vai aparecer um Reels ou uma resenhazinha lá no Instagram e no Facebook depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Então essas foram as leituras que eu concluí em agosto até agora. O que a gente pretende ler aí agora durante a primavera, né? Bom, a gente agora, esse mês, está terminando nossa leitura conjunta, né? A gente já leu a Ilíada e a gente está concluindo a Odisseia de Homero. Leituras maravilhosas que vão ficar marcadas aí no ano pra gente, pro nosso grupo de leitura conjunta. Então a gente já tá caminhando aqui para a reta final. Ó, só falta agora ler isso aqui para terminar. Na verdade, isso aqui, porque aqui termina. Deixa eu ver. Não, é isso aqui mesmo. Então a gente já tá terminando. Final do mês sai a resenha de Odisseia, né? De Homero. E, gente, muito bom. Muito bom, muito bom. Depois que eu entrei nesse universo de poemas épicos, eu não quero eu não quero mais parar. Eu vou deixar aqui linkado para vocês o resenha da Ilíada. Tá uma resenha bem longuinha, mas pô, muito gostoso de ler, gente. Muito gostoso de ler, muito gostoso de resenhar. E Odisseia tá indo na mesma pegada. Aconselho muito. Então a gente está terminando a Odisseia. De nossa lista de 12 livros para 2024, a gente está lendo agora o nosso amigo comum, porque não poderia deixar de ler o Dickens, né? Esse livro aqui é financiamento coletivo. Acho que a única edição que a gente tem em português é essa aqui. Eu acho, e capa dura não tem mais, porque ela é da editora Pedra Azul. Eu apoiei o financiamento coletivo porque é Dickens, né, gente? Não precisa nem falar. E então a gente está lendo, tô no início ainda, mas eu tenho muita esperança agora que eu começa a minha folga do trabalho, né? Consegui ler esse livro até o final do mês. Por enquanto eu li uns 15%. Estou gostando bastante. Demorei um pouquinho a entrar na trama, mas agora que eu entrei, tá bastante interessante. Dickens é Dickens, né? Não precisa de comentários. Quero terminar porque eu comecei antes da Ilíada, porque eu queria ler antes da Ilíada, mas acabou não dando. E aí eu comecei, parei. Mas eu quero voltar e terminar, já que a gente está nessa pegada mitológica aqui no Because I Read, o Metamorfoses de Ovídio, né? Então a gente quer ler Metamorfoses, terminar, porque aí fecha esse ciclo aí de Ilíada, Odisseia, Metamorfose. A gente entrou um pouco já nesse universo mitológico, né? E mais pra frente ainda vou continuar, viu, gente? Porque ainda tem muito pano pra manga, muita coisa boa pra ler nessa área aí. Mas por enquanto eu quero terminar o Metamorfoses. Quero ler também esse livro que eu comprei de contos, A Vista de Castle Rock, da Alice Munro, né? Uma autora que faleceu esse ano. E eu nunca li nada dela, e ela é muito bem falada, e eu queria conhecer um pouco a escrita dela, e aí comprei esse livro de contos. Tem outras obras dela que eu tô interessada também, mas eu primeiro quero ler. Hoje tá difícil, hein? Primeiro eu quero ler esse aqui, ver se eu gosto, né? Ver se é uma coisa que, né, me cativa, e aí eu vou atrás das outras obras dela. Eu acho que é um livrinho bem interessante, é um livrinho de contos. Quero terminar, porque eu dei dando uma parada, né,
no egípcio, já que eu comecei essa leitura, eu quero terminar do Mika Waltari, né? Tá uma leitura muito interessante, mas eu queria terminar de ler outras leituras, O Tempo e o Vento, leituras mais longas. E aí eu dei uma parada nesse aqui, mas eu vou voltar. Então, agora, se Deus quiser, setembro, outubro, eu vou estar terminando aqui o egípcio. Para a nossa leitura conjunta, e agora o convite é para você para participar da nossa leitura conjunta em outubro. Em outubro a gente faz 3 anos de leitura conjunta aqui no Because I Read. A gente começou com Frankenstein e foi uma baita de experiência, foi uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa a leitura do Frankenstein. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou fã do gênero de horror, terror, mas eu quis sair da minha zona de conforto. Coloquei no Facebook, no Instagram que eu ia ler Frankenstein, o pessoal se animou, pediu para ler junto e aí se criou o grupo de leitura conjunta do Because I Read. E desde então, muita coisa maravilhosa tem passado na nossa leitura conjunta, muita experiência dividida, compartilhada, muito riso, muito humor, muita troca de informação. Tem sido uma baita da história a nossa leitura conjunta. Então, para comemorar os 3 anos, nós vamos... E eu comecei a chamar esse mês de outubro, né, já que a gente sempre lê alguma coisa no sentido de horror, terror, de leitura macabra, né? E aí, para comemorar os nossos 3 anos de leitura conjunta, a gente vai estar lendo nada mais, nada menos que... Vamos abrir aqui para vocês verem o nome do Senhor Drácula. Estaremos lendo Drácula na nossa leitura conjunta. Eu tenho essa edição aqui lindíssima, né, da Dark Side. Mas eu tenho um e-book também, a edição da Penguin. Eu gosto muito do conteúdo da Penguin, da tradução da Penguin. Então a gente vai estar usando essas edições. Queria convidar você a participar da nossa leitura conjunta aí em outubro. Vai ter o cronograma, eu sempre deixo o cronograma no Facebook, no nosso grupo, no perfil do Instagram, na LC. Tem uma pastinha LC nos stories, que é a leitura conjunta. Lá sempre ficam os cronogramas das nossas leituras conjuntas. Então em outubro nós estaremos lendo O Conde Drácula. E também nessa pegada de mês das bruxas, né? Eu quero ler um autor que eu ainda não li nada, mas eu tô muito curiosa. Eu queria ter lido esse livro ano passado, acabei não lendo. Gente, eu tô brilhando aqui porque já começou o calor, né? Infelizmente o frio já foi embora e o calor já começou no Rio de Janeiro. Eu quero ler o Sr. Stephen King. E vou começar aqui por esse livro de contos. Eu vou até ler pra vocês. Não sei onde eu deixei meu óculos. Deixei aqui atrás, peraí. Vou até ler pra vocês aqui. Eu não sei se vocês já leram. Se vocês já leram, vocês me contem aí se é bom. Nesta nova coletânea de contos, Stephen King nos traz 14 histórias que vão fazer você sentir calafrios. Andando na Bala, o mais bem-sucedido e-book de todos os tempos, agora finalmente em papel, conta a história de Alan Parker, um jovem que pega uma carona aterrorizante nas estradas escuras do Maine. Em Almoço do Café Gotham, um maître assassino transforma o almoço de um casal em crise num banho de sangue. Em 1408, um escritor de histórias de terror se hospeda em um hotel mal assombrado e descobre que, às vezes, a realidade pode ser bem mais assustadora que a ficção. Tudo é eventual, um livro intenso, sinistro, envolvente, com a inconfundível marca do mestre do horror. Então, estaremos lendo finalmente o mestre Stephen King. E aí, também, uma outra leitura que eu quero fazer muito, porque eu gosto muito do gênero fantasia, ficção científica, e esse ano praticamente eu não li nada, gente, nessa pegada aí da fantasia. Nossa, eu tô sono mesmo. Da fantasia ficção científica. Então eu queria ler alguma coisa, pelo menos, antes de terminar o ano, assim, né? Que não fosse romance, né? E peguei aqui o Trace of the Emerald Sea. Eu tenho essa edição em inglês. Eu vou deixar linkada aqui pra vocês a edição em português. Acho que ficou Trace de Esmeralda, do Mar de Esmeraldas, alguma coisa assim, tá? Do Brandon Sanderson, que é considerado um dos maiores nomes agora, no momento, né? Já há algum tempo de fantasia, né? De alta fantasia. E esse livro aqui, normalmente ele faz séries, mas esse livro aqui é volume único. E dizem que é uma história muito bonitinha, muito envolvente. Eu queria ler essa história antes de terminar o ano. Então aí,
outubro, novembro, a gente vai estar lendo esse livro aqui do Brandon Sanderson. Esse, apesar de ser fantasia, vai entrar resenha aqui no canal para ele, sim. Quero ler mais um livro. Esse livro aqui eu coloquei na minha lista de livros de 2023, de 12 leituras, não consegui ler. Coloquei de novo agora em 2024 e eu decidi que eu não vou acabar o ano sem lê-lo. Que é a biografia do Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Walter Isaacson, né? Seria. Todo mundo fala muito bem dessa biografia. Eu gosto muito do Leonardo da Vinci. Já vim lá em São Paulo, moro no Rio de Janeiro, mas já vi em São Paulo uma exposição comemorando a morte, né? Acho que foi o centenário da morte de Da Vinci, se eu não me engano. E lindíssima, maravilhosa. Eu gosto muito dele em tudo que ele fez, em todas as, né? Era uma pessoa multifacetada em relação aos seus dons, né? E eu queria muito conhecer um pouco mais da vida desse homem. E eu quero ler essa biografia antes de terminar o ano. Eu já me conformei, gente, que infelizmente, né? Não vai dar para eu cumprir aquela minha lista de 12 livros para 2024. Eu só escolhi Calamaço. Eu sabia que ia ser uma lista difícil de cumprir, porque eu trabalho fora, eu trabalho dentro de casa, né? Tenho outras coisas para cuidar, não dá só para ficar lendo. Eu gostaria muito, mas não dá só para ficar lendo. Mas eu quis fazer, eu quis me desafiar. E eu acho que assim, a intenção é terminar esse ano. Acho que os 12 não vão, mas pelo menos 8 dos livros dessa lista de 12 serão lidos, eu espero. Então o último livro que eu espero ler dessa lista de 12 livros para 2024 é Os Irmãos Karamazov, né? Esse aqui eu não quero deixar de ler ainda esse ano. É uma leitura que já estou me devendo há muito tempo. Quando eu li Crime e Castigo, uns 3, 4 anos atrás, eu queria na sequência já ter... Sequência não, mas um pouco depois já queria ter lido Os Irmãos Karamazov, não li, mas eu não quero mais deixar esse livro passar mais um ano. Então ele com certeza vai ser a última leitura que eu vou me comprometer a ler. Se eu conseguir ler mais outras, tudo bem, mas se não, Leonardo da Vinci e Os Irmãos Karamazov da minha lista de 12 livros para 2024, eu quero ler ainda este ano. E fechando aqui, mais 2 livrinhos. Eu já ouvi falar muito da Gertrude Stein, né? Era uma literata, como é que eu vou falar? Era uma persona da literatura muito conhecida no século XX, no início do século XX. E parece, eu nunca li nada dela, mas parece que ela tem muita coisa, muito material, muito conteúdo na parte de ensaio literário e, né, dentro dessa área. Mas de ficção ela não tem muita coisa. E a Penguin, a Companhia das Letras, através do selo Penguin, lançou agora aqui no Brasil esse livrinho aqui que já estava esgotado há muito tempo. Ele tem uma edição linda da Cossack Naif, mas infelizmente, né, a Cossack Naif fechou e a gente ficou órfão, né, de alguns autores. E agora a Companhia das Letras já lançou esse aqui, que é um livrinho de contos dela, chamado 3 Vidas. Né? Aqui fala assim: uma das autoras mais inovadoras do modernismo, Gertrude Stein, é conhecida por questionar as estruturas tradicionais da narrativa realista e experimentar com os limites da linguagem. Nesta obra de estreia, lançada em 1909, acompanhamos as nuances da vida de 3 mulheres trabalhadoras que enfrentam questões de classe, matrimônio, hierarquia e raça no início do século XX. Organizado como um tríptico, a boa Ana, Melanctia e a gentil Lena, 3 Vidas é marcado por uma prosa hipnótica, criativa e irônica que carrega as sementes do estilo radical de Stein. Tradução de Vanessa Bárbara, voz fácil de Flora Sussekind. Então, quero conhecer essa autora um pouquinho. E aí escolhi esse livrinho aqui, que é uma leitura rápida, né? Esse aqui dá para levar para o trabalho, né? E acredito que eu não vou ter problema de completar esta leitura. E também eu não queria passar o ano sem ler Stefan Zweig, um dos meus autores favoritos da vida. E aí eu separei O Mundo Insone, que é uma biografiazinha dele, de um momento da vida dele, né? Eu acredito. Stefan Zweig, famoso por suas obras de ficção, escreveu também perfis, ensaios políticos, memórias de viagem e análises sobre fenômenos do seu tempo. Essa vertente ensaística, que revela o intelectual dominado pela curiosidade, ágil, criativo e de múltiplos interesses, é hoje imprescindível para compreendermos a sua moderna visão de mundo.
Neste volume, o jornalista Alberto Dines, biógrafo de Zweig e maior conhecedor de sua obra entre nós, nos oferece uma antologia com seus melhores ensaios, metade deles inéditos em português. Né? Não quero deixar de ler Zweig. Então é isso, gente. Essas são as minhas leituras aí de primavera e, consequentemente, são minhas leituras que eu pretendo ler, fazer até o final do ano. Pode ser que eu mude uma coisa ou outra, apareça uma coisa ou outra, mas vocês vão ser informados acompanhando aqui os nossos bate-papos, as nossas resenhas, nosso perfil no Instagram, no Facebook. Não deixem de seguir, de acompanhar aqui nossas leituras. Contem pra mim se vocês já leram esses livros, o que é que vocês acharam. Contem pra mim o que vocês pretendem ler ainda até o final do ano. Eu quero saber. Dividam aqui com a gente, porque o Because I Read existe pra isso, pra gente fazer um troca-troca literário, a gente trocar nossas dicas, nossas impressões, nossas informações, tá bom? Um ótimo dia a todos e excelentes leituras. Tchau, tchau!